5h28 aqui no CNN 360, notícia ao vivo, chegando a quente para você. Eu consegui falar com um integrante do Supremo Tribunal Federal e ele fez um relato bem objetivo, né, do que foi dito ali. Esse integrante do Supremo Tribunal Federal com o qual eu conversei. Esse é um bastidor, eu vou pedir para o Edu jogar aqui na nossa tela, obrigada, para ficar marcado uma apuração com esse integrante do STF. Eu vou aqui, olha, gente, eu fiz a esse ministro uma provocação, né? Perguntei o que ele tinha achado do discurso do presidente, que me pareceu bastante, como eu posso dizer, dúbia, né? Eu já vou contar para vocês também a cacofonia. Os grupos bolsonaristas, eles estão cada um entendendo uma coisa. E aí o ministro disse o seguinte: o que interessa aí são só 2 pontos. Primeiro, condenou a restrição ao direito de ir e vir, dizendo que não era para adotar os métodos da esquerda e que o direito de ir e vir era sagrado. Segundo, reconheceu as eleições, agradecendo os votos e autorizando o Ciro Nogueira a iniciar a transição. Depois que o presidente Jair Bolsonaro falou, o Ciro Nogueira vai e diz: eu fui autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a dar as tratativas para a transição. Eu vou pedir para a gente separar esse trecho também, porque essa é a mensagem que o STF captou. Interessa 2 pontos. Condenou a restrição ao direito de ir e vir, ou seja, quer ir para a rua? Vai, mas não vai fechar a rodovia, não vai impedir abastecimento de insumo essencial no Brasil. 2, reconheceu as eleições, agradecendo os votos que recebeu, ou seja, né, ele não aponta ali qualquer tipo de ilegalidade, né, e autorizando e fazendo com que Ciro de público anunciasse que haveria a transição. Essa foi a leitura feita pelo Supremo Tribunal Federal, por esse ministro com o qual eu falei aqui ao longo da nossa programação no ar, ainda falando com vocês. Deixa eu trazer agora sim o Yuri Pita e o Leandro Rezende. O Leandro já voltou, que ele tinha saído para apurar também. Vamos ver quem aparece aqui para conversar comigo. Tentaram te sabotar, meu parceiro. Mas não aconteceu, porque aqui nunca. Ô, Yuri, o Supremo, fazendo uma análise objetiva, viu 2 momentos aí. Primeiro, né? Condenou a restrição do direito de ir e vir, o que Bolsonaro faz, de fato, ao dizer, né, naqueles moldes que a gente havia antecipado na abertura do 360. E 2, né, reconhece as eleições, primeiro, porque agradece os votos, o que, né, as pessoas podem ficar chateadas porque perderam? Podem. Mas ele está lá, não apresentou qualquer reparo ao processo eleitoral e agradeceu os votos e autorizou o Ciro a iniciar a transição. Para o Supremo é o que fica dessa fala de 2 minutos e menos de 20 segundos do presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Yuri. O início da transição é a marca principal de que vai ter uma transição de governo, ou seja, vai se encerrar um governo e começar o outro, e a lei da transição de governo vai ser respeitada. Não vai haver qualquer tipo de desrespeito a essa lei, e isso é importante. Mas acho que é importante também colocar, do ponto de vista político, que Bolsonaro mantém críticas à forma como o processo eleitoral foi conduzido. Ele reconhece os votos que teve, diz, porque inclusive são esses votos que o legitimam como líder da direita que se formou, que se expressou principalmente no Congresso Nacional, mas também na votação que Bolsonaro teve no primeiro e no segundo turno, mas tenta transformar tudo num movimento de direita, quando a gente sabe, embora não seja quantificável, que parte da votação que Bolsonaro teve no segundo turno foi muito mais rejeição à volta do PT ao governo do que a uma continuidade de Bolsonaro. E aí é o ponto, já deixa contratada a instabilidade do futuro governo que está por tomar posse e que ainda nem sequer começou a sua transição, porque esse processo vai começar na quinta-feira, como diz a lei, e vai ser coordenado por uma pessoa que também é legitimada pelas urnas, que é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Agora, o grande ponto está contratada uma forma de fazer oposição ao futuro governo Lula-Alckmin, que é na base da aposta na instabilidade, na base da aposta de movimentos que questionam o tempo todo
as instituições democráticas do país. A Zainab está mandando aqui, né, como está repercutindo lá fora. Eu estou trazendo aqui para vocês o Supremo, né, a BBC. Bolsonaro quebra o silêncio sem reconhecer, né, sem explicitar derrota. Bolsonaro, o Guardian, né, em inglês, Bolsonaro quebra o silêncio desde a eleição, mas se recusa a reconhecer a vitória de Lula. Bolsonaro não contesta eleição, ministro diz, né, ou seja, a Forbes está dando uma outra leitura, mas a ABC News também americana, porque para mim é isso, né? E para o Supremo o que fica claro ali é, né? Ele faz o discurso na dubiedade como a gente já esperava, mas reconhece o ministro da Casa Civil, que é o coordenador do governo, ele fala, olha, eu vou tocar a transição com o Geraldo Alckmin. Está lá, na prática é isso. E condenou a restrição ao direito de ir e vir. Eu quero te ouvir, Leandro Rezende. Dani, condenou essa restrição, né, ao direito de ir e vir, mas isso não foi entendido pelas pessoas que estão na rua. Não é à toa que está rolando essa cacofonia, né, que você, mencionando aqui o que você disse, Dani, essa cacofonia... Eu estou recebendo as mensagens e vou trazer em instantes. Não, eu recebi algumas aqui também, né? E uma delas, estou com ela aberta aqui, que está em um dos grupos, só para registrar também. O Tribunal Superior Eleitoral baniu alguns grupos do Telegram que estavam articulando essas manifestações. Essa foi uma apuração do portal UOL, eu confirmei isso mais cedo, né? Alguns desses grupos foram banidos ainda ontem. Só que, obviamente, eles são recriados. São recriados uma quantidade menor de pessoas, mas continuam sendo dali que partem um pouco, né, das ordens para poder organizar esses movimentos. No momento, eles disponibilizam, né, 27 grupos, cada um para um estado, para uma unidade da federação, e estão alguns membros aqui falando sobre o que está, como eles estão interpretando essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Vou destacar uma mensagem aqui que diz objetivamente: o presidente não arregou, nós também não podemos, ou seja, um estímulo para que as pessoas continuem nas ruas. De modo que o presidente fez ali uma fala em que, enfim, reconhece em alguma medida o resultado das eleições, sim, mas para essas pessoas que estão na rua e estão prejudicando objetivamente o país, e prejudicando não é um juízo de valor meu, prejudicando é o que todas as associações do setor produtivo estão dizendo, supermercados, transporte aéreo, empresas de aviação, está todo mundo dizendo que está sendo prejudicado agora. Há riscos objetivos para estabilidade, para o bom funcionamento do país que estão colocados, né? Então, essas pessoas que estão nas ruas, essas estão interpretando de uma outra forma. Essas estão olhando a fala do presidente como um estímulo para que elas continuem. E aí, Dani, também falando com políticos, né, sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro, chamou a atenção que até agora Carlos Bolsonaro não falou nada. Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, esse político do PL me mencionou isso, né? Falou, olha, o Carlos Bolsonaro está muito quieto, não falou nada desde o dia da eleição. Teve aquela questão ali da troca de quem segue quem, né? A Michelle Bolsonaro não segue mais o perfil do presidente, que é administrado pelo Carlos, mas não se pronunciou ainda, não estava lá ao lado do presidente da República, assim como também não estava o Flávio Bolsonaro, que foi o primeiro membro da família presidencial ao efetivamente falar sobre o resultado das eleições. Dani. Gente, olha, eu estou aqui com uma série de mensagens que me está sendo encaminhada por uma fonte que está em todos esses... Saiu uma nota do Supremo Tribunal Federal. Olha, saiu uma nota do STF, o Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. O bastidor que eu trouxe para vocês agora é nota oficial do Supremo Tribunal Federal, a informação do 360 confirmada em cima do lance. Eu volto com o teor das mensagens que estão circulando em grupos bolsonaristas e com mais bastidor para você.